Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amados. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja presente na vida de todos vocês. Me chamo Vinícius, sou casado com a Luciana e nós temos 2 filhas, a Clara e a Manuela. E é com muita alegria que eu tenho a honra de partilhar mais um dia da novena 3 meses com São José. Hoje é dia 16 de março, segunda-feira, e nós estamos no 88º dia da novena. Estamos, na reta final. Que momentos ricos, quantas graças nós tivemos a oportunidade de experimentar por meio da intercessão de São José e principalmente essa grande oportunidade que nós tivemos de nos aprofundarmos um pouquinho sobre toda a trajetória, sobre toda a vida, de São José, mesmo que seja por meio de histórias, mas foram histórias que nos marcaram profundamente e que eu tenho certeza que nos tocaram e fizeram com que a nossa fé se fortalecesse e principalmente nos aproximaram mais de Jesus. Então, para o encontro de hoje, te convido a estar clamando a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste momento, eu te convido, a clamar a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Por isso, vem Espírito Santo de Deus nos ungindo, vem Espírito Santo de Deus fazendo com que a nossa vida tenha sentido. De uma maneira muito especial, o Espírito Santo ele vem tocar o nosso coração, ele vem tocar a nossa existência. Você sabia que você é um projeto de Deus? Você saiu do coração de Deus com uma missão muito clara, uma missão muito definida. Você não é fruto de um acaso. E toda a sua vida, os seus filhos, as suas filhas, o impacto que você tem na vida dos genros, das noras, dos netos, é por obra de Deus. É um projeto de Deus, uma maneira muito linda que Deus usou para nos amar. E é por isso que hoje nós somos chamados pelo Espírito Santo a fazer com que a nossa vida, que a nossa existência tenha sentido, o sentido dele. Então vem Espírito Santo de Deus já tocando o nosso coração. Você que muitas vezes toca o coração de pessoas que já perderam a esperança, pessoas que já não têm o gosto pela vida. Visita essas pessoas e vem mostrar para elas o quanto elas são importantes. Mesmo que muitas vezes não pareça, mesmo que muitas vezes se sintam abandonadas, Deus ele olha para você, meu irmão e minha irmã. E o Espírito Santo de Deus, ele vem fazer morada. E hoje nós vamos ter a oportunidade de refletir um momento muito importante e decisivo na vida de São José. E o Espírito Santo, ele vem realmente nos dar esse novo sentido para a nossa vida e para a nossa existência. E que de uma maneira muito especial o Espírito Santo, ele venha tocar e abrir o nosso coração para a palavra, e também pela reflexão do dia de hoje. A leitura da passagem de hoje encontra-se no Salmo 117, versículos de 19 a 21, que nos diz assim: Abri-me as portas santas, a fim de que eu entre para agradecer ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Só os justos por ela podem passar. Graças vos dou, porque me ouvistes e vos fizeste meu Salvador. Essas são palavras do Senhor, graças a Deus. E é muito bonita essa passagem que
Deus ele vem nos chamar a viver a retidão. Muitas vezes a gente imagina que a santidade de vida é aquela vida totalmente daqueles santos, daqueles padres, mas Deus nos chama a viver a nossa vida, a viver a santidade dele no cotidiano, com, com a justiça presente dentro da nossa vida. E a justiça de Deus é justamente essa. Nós sermos trabalhadores honestos, pais atenciosos, mães atenciosas, filhos que honram o pai, honram a sua mãe, que trabalha, que vem a vida de uma maneira muito honesta, que cuidam da casa, mães que cuidam da casa, pais que contribuem para isso. Então, essa é a forma de nós vivermos, de sermos esse justo que o Salmo vem nos dizer. E à medida que a gente vai vivendo aquilo que nós fomos chamados, seja qual for o seu chamado, como pai, como mãe, ou até mesmo como viúvo, como solteira, aliado com uma experiência de fé, vivendo a oração, vivendo a missa, experimentando Jesus na Eucaristia, nós somos convidados a viver e a entrar por essa porta santa que o Senhor nos abriu. E a reflexão do dia nos diz assim: ao lado do meu leito estavam Jesus e Maria. A doce companhia dos dois deixava o meu coração muito tranquilo. Maria tentava me alimentar e Jesus ficou ao meu lado, segurando minha mão. Então, olhou-me nos olhos e disse: meu amado Pai, agradeço tudo o que o Senhor fez por mim. Não tenho palavras para expressar meu agradecimento por ter dito sim, por sua presença ativa e marcante em minha vida. Deus precisou da sua ajuda e o Senhor não pensou em si mesmo. Simplesmente abraçou a vontade de Deus. A morte não é o fim e nunca será. Confie nisso. Em pouco tempo estaremos juntos novamente e todo o mistério será revelado. A sua missão terrena está terminando, mas o sim dito a Deus ecoará por toda a eternidade. Por isso, sua missão continuará para todo sempre. Não aqui, mas na casa do meu Pai. Pode partir em paz, meu Pai. E a reflexão do dia nos diz assim: a nossa gratidão deve ser constante aos nossos antepassados. Por isso, nunca deixe de rezar por eles, mesmo por aqueles que você nem chegou a conhecer. Existe um elo que nunca se desfaz. E esse momento da partida de São José, eu tive uma oportunidade de pesquisar algumas imagens de São José. É muito linda, né? A imagem da Sagrada Família com José no leito de morte. É muito impactante essa história, que José foi o homem que disse sim a Deus, que disse sim à vontade do Pai, e principalmente ele deixou ser conduzido por Deus. Quem dera nós, eu enquanto homem, eu enquanto pai, tivesse a ousadia e a coragem de São José. E que exemplo ele deixou. E é muito forte nessa passagem, assim, que quando Jesus, na conversa com José, ele diz assim que o sim ecoará, um sim dito a Deus ecoará por toda a eternidade. Nós não temos dimensão de como Deus é capaz de agir poderosamente a partir do momento que a gente diz sim à vontade dele. E pode ter certeza, né, que a vida de São José foi uma vida de muita luta. Não foi mesmo ele sendo o pai de Jesus, o pai do Rei dos Reis, o pai de Deus, foi uma luta, uma vida assim com muitas batalhas, muitas dificuldades vencidas, e assim a nossa existência enquanto ser humano. E que nós possamos também estar preparado, né, para quando chegar o nosso momento e principalmente que a gente tem esse privilégio que São José teve, de ter Jesus e Nossa Senhora nesse momento, nessa última batalha onde a gente está prestes a voltar para o coração de Deus, e que
a gente possa ter essa certeza que quando nós voltarmos para Deus, a gente, tudo aquilo que Deus realizou para o nosso sim, Ele continuará da mesma forma como a gente continua o caminho de muitas pessoas, de muitos santos, de muitas pessoas de fé que não são tão conhecidas. Eu tenho certeza que você traz agora no seu coração pessoas de fé, que conviveram com você, que eram justas, eram honestas e eram alegres e viviam uma alegria que você não entendia, mesmo diante das dores, dos sofrimentos, eles eram perseverantes. Você conseguia perceber a presença dele. Que nós possamos rezar por eles e deixar que o exemplo deles em vida possa impactar o nosso coração. Amém. Oração de São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e escolhestes São José para ser seu pai adotivo, ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que, por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito, e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Te convido agora a lembrar dos membros da sua família. Eu apresento aqui a minha mãe Naia, a Luciana, a Clara e a Manuela. E os meus irmãos também. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo São José. Amém. Para finalizarmos nosso encontro, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desejo a todos um abençoado e santo dia, e que nós possamos ser esse sinal da presença de Deus, vivendo a sua justiça. Um grande abraço a todos. Continue acompanhando essa novena junto conosco. Curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário ou pedido de oração e não esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo e familiar. Até amanhã!